Que agora Vou só botar o Gustavo na conversa, porque o Gustavo também tem um projeto chamado Africanamente. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Fátima? O livro é Africanamente. O livro é Africanamente. O que vivi e aprendi como voluntário na África também. E a Débora tem o Humano do Mundo, o Diário de uma Psicóloga Sem Fronteiras. Que são 2 livros que inspiraram aqui nessa nossa conversa. E a ideia do Gustavo é exatamente valorização também da cultura, né? Do que você encontra lá. Isso. E que a gente comece a olhar para a África valorizando essas culturas que são diferentes das nossas. Exatamente. Até ótimo que a Débora esteja aqui para já trabalhar esse assunto, né? Uhum. Quando eu comecei a fazer voluntariado na África, nas férias, todo mundo já imaginava o cenário do Médicos Sem Fronteiras. Imaginava que eu ia passar fome, que eu ia passar frio, que eu ia passar perigo, né? Todo aquele perrengue. E até eu mesmo imaginava um pouco disso. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um mundo que é muito além disso. Muito além daquele estereótipo de África, da pobreza, da fome, né? Eu encontrei muita riqueza material, de pessoas. E eu, até pela minha formação em comunicação, comecei a relatar tudo isso, em fotos, em textos, nas redes sociais. E eu costumava cada vez mais receber aquele feedback das pessoas falando assim: nossa, eu não imaginava que a África fosse assim. Uhum. E aí eu entendi que talvez o meu trabalho fosse menos ligado à parte assistencial e mais ligado à quebra do estereótipo. Então mostrar tudo aquilo. Eu sempre trago para nossa realidade, né, Fátima? Todo mundo de fora pensa assim: o Brasil é futebol e carnaval. Não é mentira, nós temos futebol e carnaval, mas a gente não é só isso. Isso não limita a gente. E eu acho que essa limitação é muito prejudicial para outros povos. Quando a gente olha o outro de frente, aí cai todas aquelas diferenças de cor, de raça, de religião. A gente reconhece no outro. E no fundo, vocês dois têm que olhar de frente, né? Ela, no atendimento aos que estão precisando naquele momento, você num outro tipo de necessidade. Porque você tem que... Porque a gente fala assim: fulano é africano, como se africano fosse uma coisa única, né? E como se fosse outro planeta também, né? Tipo, não tem essa... como você falou, né? Outro país e tal, não é problema nosso, né? Muitas vezes nós do Sudeste falamos, né? O pessoal do Norte, o pessoal do Nordeste, como se fosse algo muito distante. Tem uma tendência meio equivocada em fazer isso. Você vai em vários círculos diferentes, né? Você pode fazer isso no seu condomínio, no seu prédio. Tipo, o pessoal de cima... quando você tá no carro, você não respeita o pedestre. Quando você é pedestre, enfim... É ruim isso. E você... Oi, fale. Não, em 2014, quando eu fui pro Zimbábue, tava no auge do ebola e as pessoas estavam desesperadas. Você vai pra África no meio do ebola. E aí eu tive que colocar um mapa mostrando que São Paulo, Rio de Janeiro, estava mais próximo da região do ebola do que o Zimbábue. Pra falar: gente, eu tô mais longe do que vocês. Então, realmente, Mas muito é o desconhecimento, do desconhecimento. Você tirou uma lição boa também sobre perdoar, né? Tava lendo um pouco, você dizia que foi em Ruanda, é isso? Ruanda, exatamente. Ruanda foi demais porque, para quem não sabe, rapidamente a história delas, há 20 e poucos anos atrás teve um genocídio, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas ali entre a própria população. E hoje eles construíram memoriais para isso, para lembrar essa história, para que isso não aconteça mais. Hoje o país está pacificado e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que foi vítima do genocídio. A família inteira dele foi morta, nesse caso. E ele apresentando tudo aquilo para mim, e eu perguntei para ele, eu falei: cara, como é que você consegue lidar com isso, né? Todos os dias sabendo que sua família não tá aqui. O trabalho dele era esse, né? Falar daquilo ali, Era falar disso todos os dias. E aí ele falou para mim: a gente tem um lema aqui. Eu falei: eu não posso falar que eu esqueci do que essas pessoas fizeram, porque toda vez eu chego em casa e minha casa está vazia. Mas eu perdoo essas pessoas, porque se eu não perdoar, a gente não vai alcançar a paz. Então ele sempre repete para ele nunca esquecer, para que não se repita, e sempre perdoar. Ô, Débora, o que a gente está acostumado? Muito, Na Etiópia eu fiquei numa tribo chamada Hamar, e um dos meus trabalhos era ajudar em pesquisas relacionadas à cultura deles, para buscar material mesmo, e encontrar muito essa barreira, porque às vezes você ia falar com alguém, tinha um tradutor, e você fazia as perguntas, mas parece que aquilo não tinha o feedback, você não conseguia tirar nada deles. E aí eu me liguei que eu tinha que, de repente, assim, primeiro me abrir, então mostrar para eles a minha cultura. Eu comecei a pegar meu celular e colocar música do Brasil para tocar, falar sobre a minha vida, sobre a minha religião, sobre o meu país. E a partir daí eles começaram, por conta própria, a querer contar deles também. Falando: não, mas aqui não é assim, aqui é desse jeito, né? Não, Deus pra mim não é isso, Deus pra mim é aquilo. Ou seja, acho que essa foi uma das lições que ficou. Se você não se abrir, não adianta você chegar lá e querer impor uma verdade. Agora tem isso, você tem que saber, querer se expor para você poder se aproximar, né?